pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Para quem está nos assistindo e nos ouvindo. Aqui mais um dia de encontro aqui sobre o videocast aqui da ACB, da AC Brasil, da Associação de Conselheiros do Brasil. Meu nome é Ítalo Martins, sou médico, cardiologista, trabalho com saúde suplementar há 20 anos, né? E estou aqui moderando mais um encontro. E hoje estamos aqui com o Wilson Olivieri, já vai se apresentar, vou passar para ele, e o Carlito Marques, dois grandes experts do mercado de saúde, para a gente falar sobre esse ambiente, mercado de saúde, toda a sua dinâmica e seus desafios, né, e o quanto a gente está encontrando esses desafios nesse momento. Só para me autodescrever aqui, para facilitar quem estiver nos escutando, mas eu sou um homem branco, cabelo já um pouco ralo pela idade, uso barba, já meio esbranquiçada, né? Uso óculos e agora estou usando uma camisa preta aqui, básica, como sempre uso. E gostaria então de passar antes, agradecendo novamente a presença de todos, passando aqui a palavra para o Wilson Olivieri, para se apresentar aí, Wilson, por favor, seja bem-vindo e um grande abraço aí, prazer te ter aqui nesse papo. Muito obrigado, Ítalo, em primeiro lugar, pelo convite. Obrigado a todos que estão aqui nos assistindo. E muito obrigado especialmente pelo expert, essa é uma qualificação, não sei se a gente merece, porque na saúde a gente está em constante aprendizado, cada dia é um dia novo. Então, você dizer que é expert na saúde, talvez possa estar exagerando um pouco, porque hoje de noite já é diferente do que a saúde estava hoje de manhã, assim como é diferente do que estava ontem. Então, como você bem disse, meu nome é Wilson Oliveira, tenho 66 anos. É, Tenho três netas, gosto sempre de ressaltar isso. É uma nova fase da vida, a mais velha com 6 anos, a mais nova com 3 meses. Então, é uma etapa que a gente aprende muita coisa, além da vida profissional, da vida pessoal. Tive uma carreira ao longo de quase 50 anos de vida executiva em diferentes segmentos da indústria, comércio, varejo e no final da carreira mais especializado em saúde. Então, com isso, acho que a gente pode contribuir alguma coisa nessa discussão. E aí, parafraseando um pouco o que o Ítalo falou, para aqueles que estão apenas nos ouvindo, eu também sou branco, cabelos grisalhos, de um homem de 66 anos. O que sobrou deles está grisalho. E também estou com uma camisa preta e uma blusa cinza por cima. Espero que nós tenhamos uma boa diversão nesses próximos minutos que a gente tem aqui. Obrigado, Ítalo. Perfeito, Wilson, muito obrigado. E agora eu passo a palavra para o Carlito Marques, também bastante experiência no ramo. E, por favor, Carlito, se apresente aqui para todos que estão nos ouvindo. Legal, obrigado, Ítalo. Prazer estar aqui falando com vocês, poder contribuir aí com esse painel. Estar com o Wilson, com toda essa experiência, a gente beber da fonte, isso é um privilégio, obviamente, a gente tá aqui nesse momento. Eu também tenho aí 20 anos de experiência na carreira de saúde suplementar, né, passando pela Abrange, que é a Associação Brasileira de Plano de Saúde, por grandes operadoras, tocando também uma parte de educação voltada para a saúde suplementar, que acho que a gente conseguir contribuir e trazer dois pilares fundamentais da nossa economia, que é saúde e educação, e conseguir fazer essa fusão entre as duas, para mim é um privilégio ter trabalhado como presidente da Universidade Corporativa da Branche, experiência também na Associação Latino-Americana do Sistema de Saúde Privado, dando uma visão mais global de como é que funciona, não só a saúde privada e pública, né, em determinados países e, e dentro dessa estrada e aprendendo aí a cada dia que passa, acho que a gente, como o Wilson comentou, a saúde ela cada dia é um dia, é uma surpresa e a gente vive em constante movimento. Então, acho que isso acaba se tornando um setor e um mercado muito dinâmico. E dessa forma, obviamente, quando a gente fala para conselheiros, acho que a gente tem uma visão global, mas tem, obviamente, as suas particularidades. Então, do que a gente puder contribuir aqui, estamos à disposição. Perfeito, obrigado pela apresentação, obrigado pela presença, Uhum. né, de ambos nessa discussão e vamos tentar aqui esclarecer e eu acho que trazer um conhecimento estruturado para quem está querendo nos ouvir, ou seja, falar aqui do mercado. E a gente
estava batendo um papo nesses últimos dias, né? Sempre o aumento dos custos em saúde se fala muito, né? Infelizmente, tem muita comparação com a inflação, né, média da inflação ao consumidor, que é um erro logo de cara, assim, porque quando a gente fala de inflação médica, não é só do preço, e em geral os preços até de muitas coisas unitariamente ficam mais baratas, mais acessíveis pela tecnologia. Mas a gente fala de frequência, né? Ou seja, quando a gente fala Uhum. sobre inflação médica, a gente está falando de frequência, ou seja, da quantidade de uso, né? Então, hoje se faz muito mais ressonância do que 15, 20 anos atrás, né? Então, isso é o avanço da tecnologia e a incorporação da tecnologia dentro da saúde. Isso é um ponto, ou seja, a frequência, e outro é a incorporação de novas tecnologias. Até pouco tempo não tinha cirurgia robótica. Até já um tempo maior não tinha a própria ressonância, e hoje já tem, e tem outras tecnologias, imunobiológicos, né? Então, várias novas tecnologias que são incorporadas e isso encarece, então impactando duplamente, né? Então, a gente está falando de frequência, a gente está falando do próprio preço em si e do custo direto lá e da frequência. Mas colocando que isso é uma verdade, ou seja, a inflação médica no mundo inteiro, e a gente até fala assim, olha, tem uma regrinha básica que é 2, 3 vezes maior do que a inflação média ao consumidor. Mas depois da pandemia teve aquela retração, subiu e virou a grande fala do mercado nos últimos anos, né? Ano passado teve uma forte pressão, as operadoras fecharam no vermelho e os reajustes do ano passado para esse ano explodiram. E aí, Wilson, eu vou começar aqui com você passando essa bola, assim. Qual é a análise que você faz e o que é que você gostaria de acrescentar dentro desse contexto, assim? Qual é a sua análise do que aconteceu, né? Do que é que está acontecendo e como é que você vê isso um pouco mais para frente, né? Quando a gente fala de aumento dos custos do que está acontecendo e desses repasses né, dos reajustes e tudo mais, que se reflete muito no reajuste do plano de saúde, né? Sem dúvida. Então, por favor, as suas considerações aqui sobre o assunto que Vamos lá, já então. vai começar quente. Já vamos começar aquecido e limitado pelo tempo, porque esse assunto dá para fazer um seminário para a gente ficar aqui uns 3, 4 dias falando só dele, né? O que você mencionou aí, né, que é o histórico da inflação médica no mundo, ser 2 a 3 vezes a equivalência da inflação econômica, é uma coisa muito antiga. Isso aí é assim quase que desde que o mundo é mundo. E você mencionou alguns dos fatores, que é a introdução de novas tecnologias, o aumento de frequência, mas de uns tempos para cá resolveu se dar um pouco mais de visibilidade, especialmente no Brasil, porque os preços dos planos de saúde vêm atingindo patamares em que o beneficiário está com dificuldade de honrar. Então, você tem criado uma série de dificuldades. E o que eu acrescentaria, até para a gente jogar um tempero nessa conversa, eu sei que ela vai e volta, então depois a gente volta novamente a esses indicadores tradicionais que você mencionou, eu acho que nós temos três indicadores que hoje estão muito relevantes nessa discussão e que, para ajudar, eu acho que a população não está muito bem instruída a respeito deles. O primeiro deles é a judicialização. A judicialização é algo que, eu diria para você, nos 2 a 3 anos, especial depois da pandemia, que, aliás, para mim é o primeiro fator que trouxe isso à tona, em especial no Brasil, porque como é que a gente faz cálculo para precificar um plano de saúde? Ele é obviamente baseado no teu histórico. Você faz um cálculo atuarial, você vê como é que se comportou uma determinada carteira com um certo número de mulheres, certo número de idosos, certo número de pessoas jovens, e você calcula um determinado preço médio para isso. Com o advento da pandemia, 2019, 2020, esse histórico se destruiu completamente. Eu não vou nem dizer que ele mudou, ele se destruiu porque muita gente deixou de ir no médico, muita gente acumulou funções, muita gente, infelizmente, até deixou de continuar tratamentos. Então, você teve um período em que a imprensa, lamentavelmente, a mídia, tirou um proveito muito forte disso, onde as pessoas usaram muito pouco, então supõe-se que os planos tenham ganhado um pouco mais de dinheiro, até para recuperar muito do que tinha perdido. E, lamentavelmente, como toda onda, né, aquilo lá foi se acumulando,
quando a pandemia acabou, as pessoas que tinham deixado de fazer tratamento, que tinham deixado de ir no médico, voltaram a fazer. Então, criou uma dicotomia enorme na curva de cálculo atuarial e uma dificuldade enorme de se fazer preço. Isso aí, somado com a judicialização, acabou trazendo um modelo de precificação que não está sendo acessível. E ainda vou dar a última cereja desse bolo, que tem sido, abrange até, abraçou essa causa, perdão, a Fena Saúde abraçou essa causa o ano passado e tornou pública, que é a fraude. Lamentavelmente, a fraude, não sei qual é o grau de influência que a pandemia pode ter tido nisso, mas essa coisa de você pedir dois recibos, de você oferecer procedimentos que não são necessários, e que se mistura com a judicialização. E aqui, obviamente, eu não quero tecer nenhuma crítica ao sistema, até porque não tenho conhecimento profundo para dizer se isso é verídico ou não, mas me surpreende muitas vezes uma causa médica sendo julgada por juízes que têm uma formação acadêmica em direito e que vão determinar se determinado procedimento deve ser pago por esse ou por aquele, ou se determinado procedimento deve ser feito dessa forma ou daquela forma. Então, acho que a gente precisa aprimorar esse sistema. Então, uma combinação de fatores que a gente poderia, sim, eu vejo uma boa perspectiva, porque entendo o diagnóstico facilita a solução. Então, acho que nós temos diagnóstico. Aquilo que você comentou, com que eu concordo que é histórico, adicionando-se a judicialização, os efeitos da pandemia e a fraude, nós já sabemos onde atacar. Sabendo onde atacar e criando o entorno para que isso possa ser atacado, eu vejo uma boa perspectiva para que nos próximos anos a gente consiga trazer os preços de plano de saúde a patamares mais acessíveis do que a gente vê hoje. Por enquanto, para começar, vou ficar por aqui. Perfeito, perfeito. Carlito, por favor, queria suas Legal. complementações aí. Claro, sem dúvida nenhuma. Acho que o Wilson trouxe, obviamente, bons pontos com relação. É que vocês trouxeram judicialização, vocês trouxeram também essa questão de novas incorporações, de tecnologia, que isso, obviamente, tem afetado, e no Brasil a gente tem uma particularidade muito grande quando a gente analisa com outros países, né? Principalmente Conitec, ANS, depois a gente pode explorar um pouco mais disso. Como ele disse também, isso acho que são alguns capítulos de videocast, né, que a gente poderia trabalhar. Mas o que eu trago aqui, quando ele fala, olha, a gente teve um efeito da pandemia, e de fato isso a gente consegue comprovar em números, que teve aquele 2020 que de fato foi algo diferente, as pessoas não iam, não procuravam e por aí vai. E quando você fala de inflação médica, obviamente tem frequência, volume, então se as pessoas estão fazendo mais consultas, quando a média de 5 por pessoa, se for para 6, vai ter mais exames e isso vai ser decorrente numa cadeia, numa esteira da saúde suplementar, que você vai ter impacto, obviamente, em aumento de custos. Mas só para a gente ter uma ideia, se não me engano, em 2022, isso é um dado, né, dado da Abrange, a gente teve as operadoras com 11 bilhões de reais de prejuízo operacional. 2023 isso cai um pouco para 5,9. Eu acho que a gente vai ter um processo talvez aí mais para frente de estabilização, obviamente. Aí a gente vai falar um pouco desses grandes grupos econômicos de escala. Quando a gente fala de 51 milhões de beneficiários hoje na saúde suplementar, que é o que a gente tem, que chegou novamente aquele dado que foi um dos maiores também, de 50,9, então a gente está hoje no topo. E obviamente que a gente sabe que o emprego ele é um efeito diretamente ligado a contratações de beneficiário. Então, quando o desemprego está em alta, teoricamente, falando em regulação, a gente sabe que isso diminui o número de beneficiários. Quando o emprego está em alta, a gente tem um acréscimo. Mas eu acrescentaria, né, tanto que você, Ítalo e Wilson comentou, de judicialização, incorporações de novas tecnologias, um outro fato que é um ingrediente que a gente sabe que isso vai impactar, que é a questão do contexto demográfico no Brasil, né? A gente tinha, por exemplo, em 2014, né, e para 2022, a gente teve 56% a mais de pessoas que passaram a barreira dos 60 anos. Quando a gente fala de longevidade, Ítalo pode explorar isso muito mais do que eu e o Wilson, certamente, a gente sabe que você tem doenças crônicas, internações, tratamentos de longo prazo, tudo isso também encarece, além da judicialização, além da incorporação
de novas tecnologias, o Brasil demorou para acontecer o que vai acontecer, que a gente vai dobrar a população de 60 anos em coisa de 20, 30 anos. Nos Estados Unidos, isso demorou 70, 80 anos. Na França, mais de 100 anos para ter essa dobrada. Então, a gente vai ter, acho que, uns desafios ainda nos próximos anos, né? Trazendo todos esses ingredientes e essa questão da pimentada que o Wilson trouxe, essa questão demográfica que tem um impacto diretamente ligado com relação à gestão da saúde suplementar e pública no nosso país, né? A gente também tem um outro dado que vai falar, vamos ter concentração no nosso setor. Eu acho que ainda está longe de concentração que aconteceu no sistema bancário alguns anos atrás. Hoje a gente tem 688 operadoras ativas. Em 2014 tinha 874. Então, ainda tem muita operadora. Eu participei parte da diretoria da Abrange. A gente tem lá 150 operadoras, dessas 150, 90% ainda tem abaixo de 50 mil vidas. E a gente sabe qual é o impacto nessas operadoras menores, quando a gente fala de incorporação, de judicialização, desses novas tecnologias envolvendo a saúde suplementar. Então, certamente tem. Eu enxergo com bons olhos, quando a gente vai falar, na hora que você quiser explorar desses grandes 3 grupos, não é à toa que os fundadores ainda colocam dinheiro, investem, isso é notícia a todo momento, e é um contexto que as pessoas acreditam na saúde suplementar no Brasil. Mas a gente tem aí uma questão de ineficiência, de outros fatores que ainda tem um espaço muito grande a ser trabalhado, na minha opinião. Aí eu devolvo a bola contigo, Ítalo, e a gente pode explorar outros pontos na hora que você Perfeito, direcionar para a gente. perfeito. Então, olha o que é que a gente está colocando aqui. Existe vamos dizer assim, um status quo da inflação médica, né? De frequência e avanço de tecnologia, normal. O Wilson contextualizou o que é que aconteceu aí nos últimos anos, e o Carlito acrescentou que, além da judicialização, além eh, do aumento em si do custo de toda a pandemia represa, né, e tudo mais, mas tem o envelhecimento, que é outro desafio, né? Exato. E que está acontecendo muito rápido, assim, esse ponto importante. No Brasil está acontecendo mais rápido do que foi na maioria dos países, né? É a questão da fraude, então tem um ponto que é a questão do risco moral em relação à fraude, ou seja, na saúde ele não é afetado, né? Então é aquela história de não ter limite, né? Não tem limite para utilização, não tem limite, então não existe os pesos e contrapesos que tem muitos outros sistemas. Então existe um risco moral muito alto. Então, dentro desse diagrama, a gente teve uma rentabilidade do setor reduzida, na verdade, prejuízo no ano passado, né, que começou a ter que recompor. Essa dinâmica toda, uma dificuldade essa incerteza trazida pela judicialização, e isso, inclusive, a judicialização, a gente conversou muito aqui no outro videocast com o Rogério Scarabel e com a Mayara Jade. E aí traz uma insegurança muito grande, porque não tem, como o Wilson colocou, você não tem como projetar, você não tem como mensurar essa judicialização. O risco você não tem como, né, avaliar. É, e isso tudo diminuiu a rentabilidade, espremeu as margens, começou a dar prejuízo, vieram os reajustes. E aí tem a questão do que o Carlito ainda deu a deixa aqui para o próximo assunto, que é a questão da concentração, né, do mercado, né? Eu falou aqui da quantidade de operadoras que foram reduzindo aqui, várias aquisições aconteceram, né? O Olivieri participou, inclusive, o Carlito também, né, de várias, isso na prática. E aí a formação de grandes ecossistemas. Como é que vocês veem isso, assim? Porque a gente está num país que é continental, que é muito difícil de você dar uma capilaridade como, né, como se precisa, mas pela necessidade, pela estrutura, você precisa ter grandes ecossistemas. Como é que você vê isso? E aí, vou passar de novo, primeiro, Wilson, para você, de como é que você vê a formação desses grandes ecossistemas, né?
essa concentração de mercado do que está acontecendo agora e o que é que você acha que pode vir a acontecer? Ah, é, primeiro, eu queria dizer assim que a saúde no Brasil não é para amadores. Esse é um ditado que se aplica em muitas outras coisas. Eu já usei esse exemplo em outros fóruns que eu participei. Não vou aqui fazer nenhum insight, falar nada que não seja público, mas se vocês fizerem uma retrospectiva, a United Health Group, que é o UHG, é a maior operadora de saúde do mundo. Tem aí cifras que superam 150 bilhões de dólares de faturamento, 37 países, coisas desse tipo. Eles entraram no Brasil aqui em 2014, através de uma aquisição, tentaram operar no Brasil por 10 anos e, lamentavelmente, não conseguiram. Venderam o ativo que lhes sobrou. Então, como num determinado momento do tempo para frente eles fecharam capital, uma informação que o mercado não dispõe, mas eles gastaram algumas dezenas de bilhões de reais para depois resolver que o Brasil não era um país que dava para trabalhar. E uma das coisas que você mencionou, eu também comecei a conversa através daí, que era a judicialização, ela, na verdade, nada mais é do que o resultado de uma instabilidade no arcabouço legal que gere toda a questão da saúde. Se você pegar 2023, para você ter uma ideia, a ANS, e também dado público, a ANS impôs ao mercado de saúde a obrigatoriedade de atender 31 novos procedimentos. Então, imaginemos nós aqui que nós fôssemos donos de uma padaria e que a gente fizesse pãozinho todo dia para entregar para o nosso cliente. Aí vem uma lei e diz assim: agora você precisa botar mais 50 gramas de farinha no pãozinho, para o pãozinho ficar maior. Fala, beleza, não tem problema. Em vez de cobrar R$ 1, vou cobrar R$ 1,50. Não, 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 você não pode cobrar. Você só pode cobrar quando vencer o seu contrato. Então, eu sou obrigado a botar mais farinha no meu pãozinho e não posso cobrar do meu cliente. Então, é uma comparação bem simplória, mas que dá a dimensão do que isso significa na saúde. Você imagina, você precifica um determinado produto para atender um determinado rol de procedimentos, um determinado público, e depois, por força legal, você é obrigado a atender mais do que aquilo que você se dispôs a fazer. Isso cria, obviamente, uma onda de prejuízo, que é o que a gente falou. O Calito mencionou muito bem, 2022 foi 11 bilhões e meio de prejuízo. Se toda a saúde suplementar fosse uma única empresa, significa que essa empresa teria perdido 11 bilhões de reais, que dá mais ou menos R$ 1 bilhão por mês no ano de 2022. E 23 não conseguiu recuperar, apesar dos reajustes de preço. Então, quando você vê um mercado em ebulição dessa forma, é natural que os players busquem modos de se defender. Então, você pega o que a gente viu recentemente foram associações de redes hospitalares com plano de saúde de diferentes formatos, seja por aquisição integral, seja por parceria, e que são maneiras que eu estou acreditando que o que eu tenho visto? É, a, o mercado está criando uma máxima de que a verticalização é positiva. A verticalização, ou seja, você ser dono da sua própria rede de hospitais, clínicas, laboratórios, médicos, é uma possibilidade de trazer mais rentabilidade, o que não deixa de ser verdade. Se pegar o sinistro das verticalizadas, em geral, menor do que 75%, às vezes até menor do que 70%. Se pegar sinistro de seguradoras, que são o outro extremo da verticalização, você não acha abaixo de 90%. Então, sobra pouco dinheiro para você manipular. Então, esses movimentos de M&A, esses movimentos de aquisição e mergers, no meu modo de ver, são uma forma de defesa que o mercado está encontrando. Porque se todo mundo tivesse indo muito bem, obrigado, cada um correria dentro do seu patamar. Como eu trabalhei no segmento, antes de começar essas aquisições que eu chamo de atravessadas, né, normalmente se adquiria dentro do mesmo segmento. Hospital adquire hospital, administradora de saúde de benefício adquire administradora e assim sucessivamente. Nós temos visto esses exercícios mais atravessados, até união de concorrentes. Eu tive uma época na vida que tive a oportunidade de trabalhar com pager, que muitos dos que estão nos ouvindo talvez nunca tenham carregado um pager na cintura, mas tinha época que se pagava ágil para comprar um pager aqui. E eu entrei no segmento nessa época. E com o advento do telefone celular, o pager literalmente acabou. É difícil você ver um pager, a infraestrutura hoje é utilizada para outras coisas. Por que eu estou usando esse exemplo? Porque nesse segmento, eu tive a oportunidade de participar de reuniões absolutamente surreais,
que era reuniões de concorrentes. Então, você imagina o seguinte: dentro da minha empresa, eu trabalhava para tentar absorver um pedaço do mercado. O mercado foi diminuindo de uma tal maneira que eu comecei a me reunir com os meus concorrentes. E nós todos juntos, quatro, cinco maiores do mercado, tentávamos estudar fórmulas de sobrevivência. Eu não acho que nós estamos no módulo de sobrevivência ainda, mas eu estou vendo situações de concorrentes se juntam para tentar encontrar soluções que possam ser beneficiárias a todos. Então, tentando dar uma pergunta bem macro e razoavelmente objetiva para uma resposta para o que você me perguntou, Ítalo, eu acredito que essas movimentações todas são frutos de um segmento em ebulição, aonde cada player está tentando se defender da melhor maneira e cada um está encontrando. E acho que a verticalização tem sido uma máxima que a maioria vem perseguindo. Então, para não monopolizar, eu também passo a bola para o Calito daqui. E o seguinte, viu? Isso ainda complementa um ponto aqui para botar um pouquinho de pimenta aqui na nossa conversa, tá? Complementando aí, Carlito, coloca a tua visão sobre essa questão da concentração do mercado, esses movimentos em M&A, mas complementa aí com a tua visão de prós e contras desses movimentos, entendeu? Não, legal. O Wilson trouxe excelentes pontos aqui. Acho que a gente pode trazer alguns dados exatamente para tentar ilustrar um pouco do que a gente teve de movimento nesses últimos anos. Principalmente na época da pandemia, né? E eu participei disso de perto, porque a pandemia foi um efeito totalmente diferente, mas ao mesmo tempo muitas operadoras aceleraram, né? Aceleraram aquisições. Se a gente pegar o ano de 2000, teve 2020, 2021, tivemos 45, né, aquisições, fusões, como a gente possa chamar, envolvendo hospitais e planos de saúde. E a gente sabe qual foi a corrida, né, desses grandes players e tal. E aí já em 2023 isso reduziu para 5, né? Vamos arrumar a casa, vamos colocar a bola no chão e daí para frente a gente vai dosando de acordo com a questão de mercado. E o que a gente percebeu nisso, né? A gente viu movimentos Redditor com Sul América, né? A Redditor também fazendo parcerias com hospitais Bradesco, né? E de uma outra empresa. A gente sabe nesse setor, né, que seguradora não pode ter hospital, mas você pode ter uma outra empresa que pode investir em hospitais. Você tem um outro movimento que foi de Apivida com a Notre Dame Intermédica, que criou essa operação do Wilson traz da questão de verticalização. A Apivida sempre foi operadora de grande porte, mais verticalizada do Brasil. A Notre Dame Intermédica, né, Intermédica depois virou Notre Dame Intermédica, ela tinha um pouco de rede que comprava fora, não era um percentual tão grande de internação dentro dos seus próprios hospitais e tal. E foi complementar essa operação nível Brasil, que se tornou a maior operadora de saúde do Brasil atualmente em números de beneficiários. E agora a gente começa a perceber um outro movimento, que é como o Wilson falou, né? Isso tudo depende dessas ondas de mercado, né? E a gente vai entendendo isso ao longo do tempo. Mas eu acho que o momento é de parcerias, como falou, né? Como é que a gente pensava tempos atrás, tipo, conectar diagnóstico com o hospital e com operadora, que todo mundo olhava para cada um para o seu umbigo e de repente falou, opa, peraí, o dinheiro está caro no Brasil, juros, né? Assim, tem muita empresa que está alavancada, essas operadoras estão alavancadas, a gente sabe que vai ter um pouco mais de dificuldade, operadora, seja hospital, seja diagnóstico de imagem, né? Olhando para a cadeia da saúde suplementar. Então, o que a gente percebeu, e nesse terceiro movimento, né, um movimento de DASA com a Mil, criando uma nova empresa de hospitais, e aí você cria um grande terceiro grupo, que, na minha opinião, isso acaba sendo importante para todo o setor, e para o consumidor na ponta, principalmente. Tem mais um outro grande player, né, entrando, e ao mesmo tempo, que é o que você falou, acaba surgindo numa esfera um pouco abaixo, né, nessa camada abaixo, novas oportunidades para novas operadoras. E aí você pode perguntar, Galito, mas e que saúde, essa nova onda de operadoras com uma pegada um pouco mais digital? Isso tudo é importante, health tech, né? E a gente pode também entrar um pouco nessa linha de raciocínio. A gente tem o movimento das maiores, das grandes, tipo, criando escala, criando volume,
trazendo, né, e plugando essa verticalização de quando a gente olha toda essa parte da saúde suplementar, mas ao mesmo tempo criando novas oportunidades em coisas que eles não vão conseguir enxergar, entregar, atingir em mercados e praças menores. Então, a gente percebe alguns movimentos de operadoras menores, regionais. O Ítalo sabe muito bem disso. A gente teve, em determinado momento, era muito fragmentado com uma série de operadoras. Daqui a pouco você tem produtos que são nacionais, aí vão para o nacional. Só que aí ninguém consegue ser bom no Brasil inteiro. E aí, de repente, a gente tem outros movimentos que operadoras regionais começam a ter determinadas oportunidades diante de um cenário desafiador. Desafiador no sentido, como a gente já falou, de judicialização, de novas incorporações de tecnologia, novas drogas, que é um outro ponto que a gente tem que trazer também para a discussão. Né? A gente sabe da indústria farmacêutica. Às vezes tem uma droga que quebra, ou isso tá quebra uma operadora de 30, 20 mil vidas por conta de um paciente, tipo, a conta não fecha. Então, dentro desse cenário, aí a gente avalia todas essas possibilidades. Você tem as grandes, você tem oportunidade aqui nessa segunda camada, que são essas novas operadoras menores, e você também tem health techs trazendo novas soluções, que acho que vem acoplar e acordar, né, a turma da economia tradicional para a economia digital. Fala, pô, alguma deu certo e tal. Eu acho que são processos, né, que a gente está vivendo. Aí você pega a Alice, você pega porque saúde que a Alice comprou, você pega a Leve Saúde do Rio de Janeiro, você pega Sami. a Doutor Consulta Sami, a Cuidarme, que foi comprada pela Doutor Consulta. Mas como o Wilson falou, por que a UHG foi embora do Brasil? É fácil operar na saúde suplementar no Brasil? Cara, não é. É desafiador, tem que ter escala, tem que ter volume, tem uma série de variáveis e não é para amador, como ele disse. Então, é divertido, obviamente, mas, cara, gestão hoje em dia é fundamental nesse processo da saúde suplementar. Eu acho que a gente vai ter eu penso na realidade, né, que a gente vai ter um movimento daqui para o futuro, de coisas que a gente está vendo desses grandes conglomerados se unindo e fazendo esse tipo de parceria, que talvez vai dar um tom para esses próximos 5 anos, né? Eu falo assim 5 anos, mas tudo pode acontecer num período curto de tempo, igual a pandemia. A pandemia acelerou questões digitais, de telemedicina, que a gente discutia lá atrás há muito tempo, que a gente imaginava acontecer em 6 anos, aconteceu em 6 meses. Concorda? É verdade, isso é Telemedicina verdade. foi um exemplo Claro. desse. Então, ela acelerou do ponto de vista digital. Tipo, a gente está aqui hoje discutindo uma coisa, utilizando uma Sim, plataforma que, antes da pandemia, talvez o Zoom para a gente era algo. O que é Zoom? O Ítalo talvez não, porque já viaja pelo mundo inteiro, aí já tem um pouco de experiência. Mas para mim, eu não tinha Teams, Zoom, então são plataformas digitais. A gente tinha um ou outro equipamento que fazia, né, essa história de videoconferência. Então a gente está passando por um processo de mudança de contexto, aí vou falar de inteligência artificial, acho que aí já é um outro patamar. Mas o que a gente está percebendo é exatamente isso. É, momento é de parcerias, você vê o hospital comprando diagnóstico de imagem, que aí tem operadora por trás, daqui a pouco a gente vai ter 4, 5 grandes, como aconteceu no sistema bancário, talvez alguns anos atrás. E o Ítalo fala isso muito bem, a gente já conversou bastante sobre isso e faz analogias de outros setores da economia. E a saúde, inevitavelmente, vai passar por processos dessa forma, mas a gente tem que ir calibrando e entendendo quais são essas ondas, né? Então, na minha opinião, é um pouco desse contexto que pode parecer não ser tão claro, mas a gente vai navegando nele e vai entendendo um pouco mais de perto. Então, por isso que acho que é bom a gente tocar nesse ponto também. perfeito, Carlito. É sempre nessa direção. Essas mudanças, sim, É, aconteceram, estão acontecendo. Concordo que nos próximos anos ainda a gente vai ver muita coisa. Eu acho que tem um ponto, né? Todas essas mudanças, que a saída da UHG, essas aquisições, né? Eu falo o seguinte, que toda mudança sempre é boa, né? Que seja para você aprender que, né, deveria ter Fez errado. ajustado. Só que para a saúde, como ela é muito conservadora e muito, vamos dizer assim, adinâmica em relação aos outros setores, quando ela começa né, a
a se transformar e ficar e agitar, né? Ou seja, ficar um pouquinho mais frequente, eu vejo com bons olhos, porque precisa. O mercado de saúde ainda é muito lento quando a gente conversa em relação aos outros setores, né? Muito conservador, né? Essas parcerias entre empresas não é muito comum. Geralmente ela tende a verticalizar muito, como o Wilson colocou, a fazer grandes ecossistemas, fusões e aquisições, mas poucas parcerias e colaborações, né? Então, quando a gente vai fazer assim de infraestrutura horizontal, conexões é relativamente pouco, né? Assim, quando a gente veio a necessidade que a saúde precisaria de cooperação para resolver problemas como a fraude, para reduzir e organizar a judicialização, né? Então precisaria de mais cooperação, né? E aí, já pontuando aqui todo esse contexto, aí eu vou fazer uma pergunta mais capciosa. Eu vou inverter aqui a ordem da pergunta. Vou começar com você, Carlito. Quando a gente fala bom, está concentrando o mercado, o custo aumentando, o reajuste aumentando. E aí começou a acontecer, e aí muito a ACB é muito voltada para o conselheiro de pequena e grande empresa, de pequena e média empresa, né? E aí a gente começou a ver alguns movimentos, especialmente de contratos de pequenas e médias empresas, uma enxurrada de cartas de cancelamento, que eu nunca vi. Eu fui de operadora há 17 anos, É, nunca vi esse movimento. Ou seja, um aumento muito grande, reajuste represado, teve todo esse contexto que foi colocado aqui, mas um posicionamento das operadoras que nunca tinha sido visto. Óbvio, tá previsto na norma e tudo mais, mas ninguém tinha experimentado nessa dimensão. O Congresso entrou, né? Ou seja, inclusive, né, que não faz o papel, parecia que fez o papel da própria agência, né? Então, e aí, ou seja, uma decisão técnica foi atravessada por um ponto político. E aí eu pergunto assim, se essa concentração, não, a gente não pode ter experimentado sem um impacto relativamente grande, regulatório nem nada, de que eu me coloco no lugar de uma empresa, eu sou conselheiro de uma empresa, e aqui a gente está colocando para eles, que recebeu uma carta de cancelamento e ele tinha 200 funcionários, por exemplo. E isso é um ponto que a gente conversa assim, porque o reajuste em pool da operadora é até 29 vidas, a partir de 30, de acordo com a utilização. Tem algumas operadoras que colocam para 100 vidas, né, 99 vidas, mas a gente sabe que até 1.000 vidas, se teve um caso de câncer, é muito no risco, assim. Tem empresa que fala assim, eu tenho 10 anos com sinistralidade controlada. Às vezes é sorte. É eventualidade, assim, infelizmente é isso. E às vezes você tem dois casos de um sinistro maior dentro de uma carteira de 400 vidas, 200 funcionários com os dependentes, e de repente vem uma carta de cancelamento. E aí, quais são as opções? Às vezes não tem muita opção, que tem algumas praças que já não tem muitas opções. Verdade. E aí você começa a experimentar a parte ruim da concentração, né, do mercado. Então, protege, fica mais estável, né? Porque quando você concentra o mercado, se torna ele mais profissional. Tem a realidade do Brasil, né? Está no Brasil que é gigantesco, realidade regional. Mas aí, qual é a visão, e a gente discutiu isso um pouco do ponto de vista regulatório, mas qual a visão de mercado que vocês veem sobre isso avançar mais lá na frente, de quando o conselheiro está aqui e dá a opinião dele de dizer assim, escolhe a operadora A, B ou C, ou escolhe dessa forma, ou o benefício a gente vai lhe dar dessa forma, quando você tem uma instabilidade dessa do mercado. Pergunta capciosa, né? Então, já é um pouquinho mais. O que é que você recomendaria, Carlito, se você tivesse como conselheiro de uma empresa de um porte médio aí de 200, 500 funcionários aí e que recebeu uma carta de cancelamento e não tem muitas opções e ele está desesperado e subiu esse assunto para o conselho?
Posso passar a palavra para o Wilson ou não? Estou brincando. Olha, Mas essa pergunta você passa. eu coloquei de propósito nessa pergunta, né? Imagina, vamos lá. Se Te puder sacaneou, contribuir te aqui, sacaneou. eu dou minha análise aqui, logicamente, sem problema nenhum. E esse ponto, acho que você colocou, Ítalo, e você tem navegado bastante, né, nessa onda de empresários e sentindo essa dificuldade hoje da, da empresa que contrata o plano de saúde para o seu empregado, para o seu funcionário, para o seu colaborador. E eu também passei um período pela área comercial, então eu percebia que de fato é uma dor hoje, né? Que a gente olha e a gente tem dados de IESE, seja de outros institutos, que o que era 7, 8% da folha de pagamento, né? Quando você fala assim, qual que é o maior custo hoje de uma empresa? E a gente viu acompanhando exatamente, que você já trouxe elementos aqui, você e o Wilson, no sentido de, né, inflação médica com a inflação consumidor, é, e você pega 5, 10 anos, praticamente dobra o valor do plano de saúde, quando a gente pega uma janela um pouco maior de quantidade de anos. Então, o que era uma discussão, muitas vezes, do RH foi para a área de compras, mesmo dessas empresas que você fala, acima de 1.000 vidas, não, empresas de 200 e 500 funcionários, e o cara olha com uma certa preocupação, porque esse custo vem aumentando ao longo do tempo e fala, pô, o que está acontecendo, né? Porque, e aí, de outro lado, você tem as operadoras, como a gente trouxe alguns dados aqui, de prejuízos operacionais. E é isso, de alguma forma, causa atrito. E quando você pega ainda, né, como você trouxe um elemento, um ano de eleição, você tem palanque com determinados assuntos também que trazem à tona, que eu acho que são importantes para a discussão. Mas eu acho que a gente tem que tirar um pouco dessa espuma, né, e trazer aqui para um conceito de uma discussão mais técnica. É, porque senão vira notícia, que é o que a gente está vendo, e não que não tenha a razão disso acontecer. Estou falando de cancelamento, de determinadas coisas que estão acontecendo hoje no sentido de autismo. Isso são discussões plenamente que eu acho que, cara, isso tem que estar na mesa e tem que estar discutindo. Mas quando envolve também um ano eleitoral, eu acho que tem que a gente fazer alguns determinados filtros. E você tem, acho que esses dois lados que eu acabei trazendo, que é o lado do empregador e o lado da operadora. A operadora menor, você fala de concentração, quando a gente fala de... O Wilson pode trazer esse dado, eu acho que muito melhor do que eu. Provavelmente das 5 ou 10 maiores operadoras, das 678, representa 40% a 50% do mercado. Então, de alguma forma, é concentrado, ainda mais quando você pega empresas com uma quantidade de funcionários que está espalhado pelo Brasil, e você vai diminuindo as suas escolhas no sentido de ter um plano de saúde. Isso é um desafio? É fato que é. Por isso que a importância hoje da gente ter mais informação, ter, obviamente, empresas, né, ou marketplaces, alguma coisa dentro dessa linha onde consegue ter um olhar muito mais abrangente, mais técnico para atender exatamente a necessidade, por exemplo, deste empresário que tem 300, 400 funcionários. Porque, como o Wilson falou, cara, o mercado da saúde não é um mercado simples, não é como você vai no Mercado Livre, escolhe determinado produto ou serviço e você compra. Então, tem um diagnóstico preciso, que você tem que ter pessoas, como a gente falou, que não é expert, lógico que ele é expert, né? Então, é bom sempre ouvi-lo e tal. E na saúde é um pouco disso. Então, onde a gente consegue encontrar esse tipo de informação que seja precisa, que seja, né? Quando a gente fala para o conselheiro, principalmente, né? A gente, para tomar uma decisão, ela tem que ser informada, tem que ser analisada e desinteressada, né? Eu acabei fazendo o curso do IBGC também, então a gente aprende um pouco disso. Só pelo dinamismo da saúde suplementar, às vezes isso acontece de uma hora para outra. Então, essas decisões desses empregadores, ou de quem está aqui, né, dessa plataforma de pessoas, tem que ser muito bem analisada e, obviamente, quando você tem recursos do ponto de vista de empresas que fazem, né, esse tipo de trabalho, é super bem-vinda. Então, passo a bola dessa pergunta capciosa agora para o Wilson, porque talvez ele possa responder melhor que eu. Perfeito, não é Eu fácil. vou tentar ser bem objetivo, até porque estamos chegando É, próximo do final. É,
o verdadeiro pagador, a gente fala muito do plano de saúde, né? Como o plano de saúde Bom ponto. nada mais é do que um intermediário financeiro dessa transação, principalmente quando você está falando de grandes corporações e pequenas e médias empresas. É, o fato que gera o cancelamento de um contrato dessa natureza, nenhuma operadora é estúpida para cancelar um contrato que ela não tem o direito de cancelar, porque senão isso vai ajuizar e o ajuizamento eles perdem. Então, obviamente, quando chegou no ponto, e aí, voltando à tua pergunta, Ítalo, falando aqui com os conselheiros de pequenas e médias empresas, quando chegou no ponto da operadora pedir o cancelamento, a Enel já é morta, já você tem muito pouca margem de ação que você possa fazer. O máximo que você vai fazer é chamar teu corretor, pedir para cotar outras operadoras que estejam próximo de você, e se não tiver outras operadoras, você vai ter que ajoelhar no milho, bater na porta da operadora que te cancelou e ver o que pode fazer para continuar. O que eu recomendo aqui, se é que eu puder fazer uma recomendação, é que esse trabalho comece antes. Antes como? Através de um sistema de informação que o teu RH, ou que uma pessoa da tua empresa, ou o teu corretor, que isso muitas vezes o corretor vende esse tipo de produto junto com o plano de saúde, ajude a controlar o teu sinistro. Que de uma forma periódica, você, gestor da empresa, você, CEO, você, conselheiro, enxergue a sinistralidade da tua carteira, porque com isso você consegue antecipar a discussão com a operadora. Então, não precisa esperar vencer o contrato para você receber uma carta de cancelamento. Você pode, antes do oitavo, nono mês, você já vê que está perdendo. Vamos fazer algum trabalho preventivo conjunto. Vamos fazer algum trabalho junto com os nossos funcionários. Tem um cara que está na UTI, vamos negociar esse cara separadamente, tira ele do pool de discussão. Então, assim, existem estratégias, mas a empresa tem que estar engajada e comprometida com o controle da sua sinistralidade a partir do momento da assinatura do contrato, e não na hora que ele receber uma carta de cancelamento, porque aí a margem de ação é realmente muito pequena. Daria para falar muito mais aqui, mas eu vou parar por aqui, deixar esse gostinho na boca, a gente fica aí à disposição. Não, perfeito. Eu acho que você linkou aqui, o Wilson e Carlito, vocês linkaram com os outros assuntos. É uma série de 5 episódios. Teve uma fala só sobre controle de sinistro, política de saúde, com o Luiz, com o André. Trabalho muito com isso. Tem outro falando sobre benefícios, né? Ou seja, o que vocês estão colocando é que a gente deu uma passada aqui em todo o mercado, do cenário do mercado de saúde, para dizer o seguinte: olha, o que está acontecendo e o que vai acontecer, empresa, se você tem um contrato de plano de saúde, isso não é um contrato de prestação de serviço, que você contrata e recebe aquele serviço. Você tem que ter uma estratégia para ele. Ou seja, você tem que entender como é que está o mercado para poder entender assim. Você tem que cuidar da saúde do seu funcionário. Ou seja, se a gente está falando que saúde corporativa tem a ver com conselheiro, porque ele dá. A gente está falando de perpetuidade da empresa e a gente está falando sobre a sustentabilidade da empresa. Então, né, saúde. Mas esse âmbito não é simplesmente contratar e falar na hora do reajuste ou falar na hora da renovação contratual. Tem que estar dentro de uma estratégia. E o que eu estou chamando a atenção aqui, quem está nos escutando, é porque isso foi falado do ponto de vista assistencial, de risco, do ponto de vista regulatório, e mais uma vez aqui do ponto de vista de mercado. Ou seja, acaba tudo estando conectado de que quando você vai para a saúde, você tem que entender como é que o mercado está funcionando, tratar da sua sinistralidade, e aí eu acho, isso que você colocou assim, tem que fazer parte de uma estratégia muito bem desenhada. Porque se você, e aí, falando aqui de pequenas e médias empresas, não precisa você ter uma estrutura total completa. Você acerca de bons fornecedores, de uma boa estratégia, para ficar claro para você onde você está querendo colocar e como é que você vai se comportar com a saúde dos teus colaboradores. E a gente fala não é só saúde dos colaboradores, a gente está falando da família, dos dependentes e tudo mais. Isso. Né? Então, importantíssimo esse ponto aqui, eu queria chamar mais atenção. E a gente tá nos últimos minutos aqui do nosso papo, e aí eu queria trazer aqui, Carlito, é,
De novo que a gente alternou aqui a ordem, tá vendo? Vai pelo É, Wilson, vai pelo Wilson. Não, ele foi justo, foi justo. e aí Tá certo. eu coloco aqui um ponto, Carlito. O que é que você traria aqui, não é a astrologia não, tá? Mas vendo um pouco que nem numerologia. Mas assim, o que é que você acha que pode estar acontecendo e que as pessoas devem estar atentas aí, de que certos sinais que estão acontecendo no mercado para o futuro? O que é que você traria aqui para o conselheiro, para ele prestar atenção de que no mercado da saúde pode estar acontecendo algum sinal que você acha importante? Bom ponto. É, eu tive a oportunidade também de navegar um pouco, e aí eu aprendi com a turma da associação do online para o offline, que são essas plataformas digitais que conectam, né, o consumidor com determinado produto ou serviço, e que na pandemia isso ganhou muita força. E a gente ainda olha nessas conversas que eu tive com a turma lá, fala, pô, vocês ainda vivem uma economia tradicional, diferente da economia digital, né? É igual você já visitou bastante, a gente teve a oportunidade de conhecer uma operadora em São Francisco, nos Estados Unidos, né, num evento organizado pela Universidade Corporativa da Brandt. E aí tinha aquele lance também assim, pô, tem a galera do Vale do Silício eles giram numa outra rotação. E aí você tem uma economia tradicional de outro lado que também tem um outro olhar e, cara, e o que a gente vive? A gente vive um processo de gerações. Gerações, né? Desde a X, e aí vamos embora nessa história toda. Essa coisa vai se conectando, né? Em movimentos de olhares dentro do economia, ecossistema e por aí vai. Quando eu olho assim, conselheiro poderia, né, pensar, eu acho que a gente vai ter um processo que tem que ter esse olhar no sentido de como é que a economia digital vai entrar dentro da economia da saúde suplementar. E acho que aqui tem muita oportunidade nova, né? Porque senão é como você falou, você tem poucas opções, você tem poucas ofertas, você tem, né, um processo onde é, talvez você não consegue ter esse olhar mais macro. Então, o que eu traria aqui, talvez, da gente discutir e pensar de uma forma em conjunto, isso também daria, obviamente, outro podcast, quais são os novos olhares, quais são as novas formas de olhar a saúde suplementar no Brasil. Acho que, é, diante de todos esses desafios, mas eu acho que a gente tem processos com novos olhares que talvez podem impactar positivamente, né, a saúde, o acesso, principalmente. Essa palavra acesso é uma palavra muito forte. Você tem hoje plataformas de conexão que podem é, trazer menos dor e menos é, desespero dos RHs da vida e tal. Então, acho que esse olhar do ponto de vista digital é uma coisa que a gente tem que olhar para o futuro, né? E eu que estou nesse meio do caminho aqui, eu consigo enxergar aqui o que foi feito um pouco mais atrás e também ter esse olhar de processo para o futuro. E sou esperançoso e otimista com a saúde suplementar no Brasil. Perfeito, perfeito. Obrigado. E eu vou passar aqui para o Olivieri também, assim. O que é que você também está vendo que algum sinal, alguma visão que você gostaria de chamar a atenção de, presta atenção nisso aqui que é importante. Eu acho que, como eu comecei falando sobre isso, vou encerrar falando sobre isso, né? Um sistema absolutamente em ebulição, um sistema onde você tem muitos players da cadeia em situação deficitária, perdendo o fluxo de caixa, eu até nem vou falar prejuízo ou lucro no DRE, a empresa não quebra no DRE, ela quebra no caixa, então muita gente com dificuldade de caixa, uma regulamentação muito forte e aí, lamentavelmente, eu acho que isso precisa ser corrigido ao longo do tempo. Só no último player da cadeia, quer dizer, você pegar desde a cadeia toda, desde a indústria farmacêutica, médicos, laboratórios, clínicas, hospitais, quando você desemboca, o único altamente regulado é o pagador da ponta. O resto aqui, em termos de reajuste de Bom preço, em ponto. termos de liberdades de novos produtos, tá bem. Eu tive situações que eu vivi na pele de um determinado hospital mudar a tabela de preço dele em 30%,
e a operadora que eu estava trabalhando não podia reajustar o preço, cortou aquele hospital e colocou um similar, que é o que a lei exige. Aí, clientes foram judicializar a matéria, a operadora foi obrigada a trazer o hospital de volta na tabela de preço nova. Quer dizer, como é que você pode tocar um negócio dessa natureza? Então, é, apesar dessa ebulição, eu gosto sempre de olhar as coisas naquele copo, né, com metade de água. Se você olhar e achar que está muito cheio, então é melhor você não brincar nesse setor, porque realmente você vai apanhar. Agora, se você achar que aquela parte que falta de água são grandes oportunidades, pois experimenta beber daquele copo, porque a oportunidade está lá. Eu sou, assim como o Calito, otimista por natureza e olho a saúde como uma grande oportunidade, seja para investidores, para novos players e especialmente para clientes. Então, focando agora no nosso conselheiro, aquele que está nos assistindo agora, e como uma mensagem final, eu vou repetir o que eu acabei de falar. A saúde é o segundo maior custo de pessoal da grande maioria das empresas. Portanto, ela justifica uma atenção especial. Então, cerque-se, como você falou, de pessoas corretas, avalie o mercado. Eu acho que o mercado está trazendo. Eu não gostaria de falar nomes aqui, mas é inevitável a gente estar com ele atrás aqui da minha cabeça, que é a FIBO. Eu tenho algumas outras empresas, não no mesmo segmento, que são oportunidades de você mudar um pouco essa regra, de você mudar um pouco esse cenário atual. Então, dê uma olhada nisso, sai um pouco do ambiente operadora, corretor tradicional e tente verificar o que tem em volta de você, mas enquanto o teu plano está ativo, enquanto tudo está bem, não espere chegar uma carta de rescisão para você começar a agir, porque aí já vai ser tarde. Então, hoje, você está sentado, está num ambiente bacana, está com os custos sob controle, dá uma olhadinha, entenda o que o mercado está oferecendo. Tem muita oportunidade, como falou o Calito, nessa área de novas tecnologias, de novas plataformas que podem trazer grandes benefícios para a nossa empresa. Obrigado, viu, Ítalo? Perfeito. Pô, só agradecimento aqui. Mas, e aí, finalizando aqui, o que vocês colocaram, eu acho que em termos de futuro, e aí juntando a fala dos dois, é assim, a saúde eu julgo que é a última, o último grande mercado ainda não transformado pelas plataformas digitais, né? Então é um modelo que é o que o Carlito colocou, é um modelo escalável de mercado, né? Todos os outros setores, poxa, quando você tem uma plataforma que faz é, o traqueamento, né, de uma fruta que é produzida no Brasil e vendida no mercado europeu, saber se ela realmente é orgânica, né, e a procedência e tudo mais. Então, quando você vê isso acontecendo, de pessoas consumindo, né, produtos do mundo inteiro entre si, vendendo, consumindo, né, fazendo dropshipping, por exemplo, né, coisas que a Dark Kitchen com o mercado de alimentação, você começa a observar que a saúde realmente tá atrás quando a gente fala dessa dinâmica de negócio escalável. Ou seja, é através da dinâmica das plataformas digitais que os negócios ficam escaláveis, reduz o custo de aquisição do cliente, acontece o que o Carlito está falando, porque fica mais acessível. As pessoas usam mais transporte hoje, as pessoas pedem mais comida, as pessoas compram mais materiais e equipamentos e produtos do mundo inteiro, coisas que décadas atrás era virtualmente impossível, né? Eu acho que estar atento dessas outras coisas, existe um movimento forte de trazer essa digitalização e essa escalabilidade para a saúde, para resolver outros problemas que a saúde tem, né? Mas, bom, é muito bom. A gente, infelizmente, está chegando ao fim. É muito boa essa parceria com a Associação de Conselheiros do Brasil. Agradeço demais a presença, Carlito Marques, Wilson Olivieri, para a presença de vocês. Só nos escutando, para quem teve toda essa dedicação aí dos cinco momentos, dos 5 episódios. E convido quem não assistiu os outros, convido a assistir. E um grande abraço. Obrigado, Carlito. Obrigado, Olivieri. As últimas palavras, Carlito, por favor. Opa, de novo, né? Obrigado, Ítalo, né? Associação. Acho que esse tipo de discussão ela acaba sendo extremamente válida, importante, né? Não só do ponto de vista empresarial. De novo, a saúde não tem preço, mas ela tem custo.
Então, acho que a gente tem que ter novos olhares para isso. Acho que os conselheiros certamente podem ter um papel fundamental nesses novos olhares para poder aconselhar, né, os empresários e de onde eles participam dessas grandes empresas. Prazer estar aqui contigo, Ítalo. Associação, FIBO, sucesso. E, Olivier, um prazer também estar contigo aqui, dividindo esse espaço aqui de discussão. Obrigado. Perfeito. Obrigado mais uma vez, Olivieri. Mais uma vez agradecer ao Ítalo, agradecer à CB, agradecer a todos que estão aqui nos ouvindo, tiveram a paciência de chegar até aqui e dizer que eu adorei fazer esse painel e fiquei com aquele gostinho de quero mais. Então, aqueles que precisarem, se tirem foto de formação, estamos aqui à disposição, a hora que vocês precisarem. Mais uma vez, muito obrigado pela paciência. Até a próxima. Muito obrigado a todos que estão nos ouvindo. Um bom dia, boa tarde, boa noite, seja qual horário você esteja ouvindo e nos vendo. Um grande abraço e até mais.